Olá e boas-vindas! Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico. É um guia de orientação de um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia chamado 10 Dias de Clamor. Isso mesmo. E nosso foco vai ser só o primeiro dia desse material, que, olha, já começa com um tema gigante da teologia cristã: a pessoa do Espírito Santo. Exato. E o interessante é a abordagem que eles usam, né? O documento constrói o argumento dele em cima de dois pilares. Quais seriam? Textos da Bíblia, claro, e os escritos de uma autora chamada Ellen White. Para quem não conhece, no contexto adventista, os textos dela são vistos como uma fonte de orientação inspirada, o que eles chamam de dom de profecia. Entendi. Então a nossa missão aqui vai ser descompactar os 3 argumentos centrais que esse guia apresenta sobre a identidade, a ausência e, claro, a presença do Espírito Santo. Perfeito. Então vamos direto ao ponto de partida deles, que é uma promessa de Jesus, lá no livro de João, a de que ele enviaria outro Consolador. E essa palavrinha, outro, parece que é a chave de tudo para o primeiro argumento do guia. Sem dúvida. O guia faz questão de parar e analisar o termo original em grego, que é allos. Allos. E isso, do ponto de vista teológico, é crucial, porque no grego existe uma outra palavra para outro, que é héteros. E qual a diferença? Héteros significa outro de um tipo diferente. Já allos, que foi a palavra usada no texto, significa outro, mas do mesmo tipo, da mesma essência. Ah, então a nuance é toda a questão. Não é um substituto qualquer. De forma alguma. É como se fosse uma continuação da mesma natureza de Jesus. Exatamente. O guia está estabelecendo desde a primeira palavra que o Espírito Santo não é uma força, uma energia impessoal, mas sim uma personalidade divina no mesmo nível de Cristo. É uma escolha de palavra que já combate essa ideia, sabe? Entendi. E para reforçar isso? Aí eles trazem uma citação de Ellen White, que é bem poética, mas com uma carga teológica densa. E o que diz? Ela descreve o Espírito Santo como a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. O texto posiciona ele como o sucessor direto, pessoal, de Cristo aqui na Terra. Sucessor é uma palavra forte. E para descrever como essa presença age, o guia usa uma metáfora do próprio Jesus, a do vento. Sim, essa é clássica. Ele diz que você ouve o som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O guia destaca a soberania disso, a imprevisibilidade. Afirmando que o Espírito não está sujeito a regras ou controle humano. Exato. E essa metáfora do vento, ela serve a um propósito duplo ali no texto. Primeiro, ela ilustra a experiência da conversão, o que eles chamam de novo nascimento. Que é algo que se sente, mas não se explica totalmente. Isso. É real, os efeitos são visíveis, mas o processo interno não dá para desenhar num gráfico, entende? Sim, claro. E o segundo propósito? O segundo, e talvez o mais importante para o argumento do guia, é que estabelece uma tensão interessante. Uma tensão, como assim? Pensa bem, se o Espírito é como o vento, imprevisível, incontrolável, como que isso se encaixa na estrutura de uma igreja organizada? Que, por natureza, depende de planos, programas, estratégias. Faz sentido. O guia parece que está desde o comecinho desafiando uma espiritualidade que pode ser totalmente gerenciada por métodos humanos. Ele está preparando o terreno para a próxima grande crítica dele. Entendi. Então, até aqui, o guia construiu uma definição teológica muito clara. O Espírito Santo é uma pessoa divina, da mesma essência que Cristo, e age de forma soberana. Perfeito. Mas, como você disse, isso parece ser só a base para o ponto seguinte, que muda de tom completamente, vira quase uma acusação. O tom muda. O título da sessão é A Ausência do Espírito Santo. E a afirmação central é que, para muitos, ele é um ilustre desconhecido. É uma afirmação muito, muito forte. É fortíssima. E o material não faz essa afirmação de forma leviana, sem base. Para dar peso a essa crítica, o guia adota uma estratégia bem interessante. Que seria? Ele cita uma série de teólogos bem conhecidos que não são adventistas. E por que isso é relevante? É uma forma de construir um argumento que transcende as fronteiras da própria denominação. É um recurso retórico para dizer, olha, não somos só nós que estamos vendo esse problema. É uma preocupação mais ampla, histórica,
dentro do cristianismo. Entendi. O primeiro que eles citam é Emil Brunner. Ele diz que o Espírito Santo sempre foi moderadamente rejeitado dentro da teologia. Moderadamente rejeitado. Essa expressão me chamou a atenção. Não é ignorado. Não. É quase como se fosse ativamente colocado de lado. Não é uma negligência passiva, sabe? Precisamente. E o guia vai escalando. Depois do Brunner, ele cita D. Martin Lloyd Jones, que considera o tema do Espírito Santo o tópico mais negligenciado de toda a crença bíblica. O mais negligenciado. E para fechar a sequência, Leroy E. Froom afirma de forma categórica: a falta do Espírito é nosso pior problema. O argumento é construído em camadas, sabe? Cada citação mais intensa que a anterior. É uma crítica bem pesada. Mas o guia chega a explorar o porquê dessa negligência. É porque a doutrina é muito complicada ou é mais um desvio de foco para coisas, digamos, mais práticas? O guia aponta totalmente para a segunda opção. A última citação dessa sessão, de um autor chamado Dwight Nelson, amarra tudo isso. E o que ele diz? Ele critica a tendência de se apoiar em planos, em programas, em estruturas bem organizadas, sem admitir a falta do Espírito Santo. Ah, A implicação é que essa negligência não é por falta de conhecimento, mas por um excesso de confiança na nossa capacidade, no planejamento humano. Lembra daquela tensão do vento incontrolável versus as estruturas da igreja? lembro, sim. É aqui que ela se resolve. Vira uma crítica direta. Faz todo sentido. Então a ausência não é um vácuo, mas algo que é preenchido por outra coisa, o esforço humano. Mas quais são as consequências disso? O que se perde, segundo o material, quando essa troca acontece? A resposta está na citação de Ellen White, que o guia usa para fechar essa sessão. É curta e, olha, brutalmente direta. E qual é? A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério evangélico. Uau! A ideia que eles apresentam é que sem a presença ativa do Espírito, todo o resto, erudição, talento, eloquência, planejamento, tudo isso se torna ineficaz. O texto diz que sem ele, nenhum coração será tocado. Ou seja, a ideia é que a falta do Espírito deixa o trabalho da igreja sem força, sem poder de verdade. O esforço humano, por mais brilhante que seja, é apresentado como insuficiente por si só. Exatamente. E o texto cria um contraste muito poderoso para deixar isso ainda mais claro. Ele afirma que, com a presença do Espírito, até o mais pobre e ignorante dos discípulos teria um poder que influenciará corações. Entendi. Isso posiciona o Espírito Santo não como um acessório opcional, um bônus, mas como a fonte primária de eficácia. A ausência dele, portanto, não é só um problema, é a definição de impotência dentro dessa lógica. Ok, então se o guia estabelece que a ausência do Espírito gera impotência, a consequência lógica é que a presença dele deve ser a solução. Como que o material descreve essa vantagem? Ele começa abordando um paradoxo. Usa uma citação de um livro famoso dela, O Desejado de Todas as Nações, para argumentar que a partida física de Cristo da Terra foi, na verdade, uma vantagem para os seguidores. Uma vantagem? Como assim? A lógica é que Cristo, em sua forma humana, estava limitado pelo espaço e pelo tempo. Ele não podia estar fisicamente com todos em todos os lugares, ao mesmo tempo. Sabe, essa é uma daquelas ideias que, à primeira vista, não fazem muito sentido. A ausência física como um caminho para uma maior proximidade. É um paradoxo, né? É um paradoxo que o guia parece colocar no centro da sua teologia sobre o Espírito Santo. É um paradoxo fundamental. O guia argumenta que, através do Espírito Santo, Cristo se tornaria acessível a todos. A presença deixaria de ser localizada, num corpo lá na Galileia, para se tornar universal e interna, dentro de cada pessoa. E aí vem a frase mais contraintuitiva de todas. Que nesse novo formato, ele estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. A partida física o torna, na verdade, mais próximo. Exato. É uma redefinição completa do que significa presença. Certo, essa acessibilidade universal é um benefício claro. Mas, além disso, quais são os resultados práticos dessa presença no dia a dia? O que mais se ganha? O guia menciona que se ganha um novo intercessor. Sim, ele cita uma passagem do apóstolo Paulo, em Romanos,
que fala de alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso aprofunda o papel do Espírito Santo para além de uma presença que só conforta. Ele se torna um agente ativo na comunicação entre o humano e o divino, especialmente naqueles momentos em que a pessoa nem sabe como orar. Isso nos leva ao propósito final dessa presença, que parece ser a transformação do caráter. O guia não apresenta o Espírito só como uma fonte de poder para realizar tarefas, mas como um agente de mudança interna. Exato, esse é o clímax do argumento. A presença não é só para conforto ou para missões externas. Ela tem um propósito transformador. E, de novo, o guia se apoia em 2 citações de Ellen White para solidificar essa ideia. Entendi a ideia da parceria na primeira citação, mas a segunda parece ir muito além, quando diz que não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que dá espaço ao Espírito Santo. Isso soa quase como uma promessa de superação de qualquer limite humano. Como que o texto desenvolve essa ideia de poder ilimitado? Ele apresenta essa utilidade limitada como uma consequência direta da ação do Espírito no ser humano como um todo. A citação completa fala que a pessoa recebe poder para o serviço e que o Espírito Santo é a respiração da alma. Respiração da alma. Suprindo as necessidades de cada momento. O poder não é só espiritual, entende? O texto o descreve como uma fonte contínua de força física, mental e espiritual. Ah, entendi. A ideia de sem limite é porque a fonte desse poder é divina, não humana. Então a única limitação seria a disposição da pessoa em oferecer margem para essa operação. Então vamos amarrar tudo isso. O guia nos leva por uma jornada bem estruturada. Começa definindo a identidade do Espírito Santo como uma pessoa divina igual a Cristo. Isso. Depois aponta para o problema da sua ausência, da negligência, que leva à ineficácia. E finalmente apresenta sua presença como a solução, trazendo acessibilidade, intercessão e um poder transformador sem limites. É uma síntese perfeita. A conclusão do material é inequívoca. Afirma que tanto a Bíblia quanto o tal dom de profecia, que são os escritos de Ellen White, reforçam de maneira consistente a personalidade, a divindade e a importância central do Espírito Santo. E o apelo final? O apelo final do guia não é teórico, é muito prático. Ele convida a uma busca diária por essa companhia. Analisando a estrutura do argumento, fica muito claro o esforço em mover a compreensão do Espírito Santo de um conceito teológico abstrato, sabe? Algo que talvez seja discutido em seminários. Sim, algo distante. Para uma relação pessoal, prática e contínua. Todo o fluxo do texto, as citações escolhidas, a progressão lógica, tudo serve a esse propósito. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O material que a gente explorou constrói um caso bem forte de que a presença do Espírito Santo oferece poder e transformação ilimitados. Enquanto a sua ausência torna o esforço humano, por mais bem intencionado e bem planejado que seja, fundamentalmente ineficaz. Certo. Se essa premissa for aceita como verdadeira, de que maneira ela poderia redefinir a abordagem de uma pessoa não apenas às suas práticas religiosas, mas aos seus desafios, suas ambições e interações diárias?